Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Quem está falando aqui é o professor Marlon Ricardo e nós vamos falar dessa matéria maravilhosa chamada Direito Penal, especificamente licitude, mais especificamente ainda, estado de necessidade. Vamos conceituar nessa aula o estado de necessidade e falar alguns aspectos relevantes a ele. Então, para começar, quais são os requisitos que se subentende como o conceito de estado de necessidade? Então, o estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal, ele vai acontecer quando você sacrifica um bem jurídico para salvar de um perigo atual, um direito seu ou de terceiro, de uma situação que não foi causada de forma voluntária pelo agente e que você sacrifique um interesse diferente, sem que você tenha o dever legal de enfrentar o perigo e o seu comportamento tem que ser inevitável. Isso são basicamente os requisitos que se subentendem em relação ao conceito. Na verdade, o estado de necessidade é quando você pratica um fato com o objetivo de salvar de um perigo atual. Lembrando que aqui é atual, não tem o iminente que existe em relação à legítima defesa, para salvar de um perigo atual que você não provocou voluntariamente, no caso, nem podia ter evitado um direito próprio ou de terceiro, cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável exigir-se. Então, dentro do estado de necessidade, pessoal, o primeiro aspecto relevante que você tem que considerar é que aqui, ao contrário da legítima defesa, o perigo tem que ser atual. Então, não basta que o perigo esteja em vias de acontecer. Você tem que estar em uma situação de perigo para que se enquadre em relação ao estado de necessidade. Além do que o direito próprio de terceiro é a mesma coisa. Um outro ponto extremamente relevante é que você não pode ter sido voluntariamente o causador daquele perigo. Então, por exemplo, você vai lá e coloca no seu acampamento com seus amiguinhos, coleguinhas e afins, você vai dar uma namorada na barraca, aí você fica com preguiça de ir lá apagar o fogo. Você fica com preguicinha, você não apaga o foguinho. O que acontece? O fogo se alastra e pega nas barracas. Nesse caso, você não pode simplesmente matar alguém com o objetivo de salvar a sua vida e achar que não vai responder, porque o estado de necessidade ele é uma excludente de licitude também. Ou seja, você, se estiver em estado de necessidade comprovado, você não responde por crime, porque seu fato será típico, porém não será antijurídico. Só que só pode alegar o estado de necessidade quem não deu causa voluntariamente ao perigo que está acontecendo. Então, se por acaso você tinha que fazer a manutenção no seu barquinho e você optou por não fazer, mesmo ciente do grande risco que existia daquele motor falhar e esse barco afundar, no momento em que esse barco vier a afundar, você não pode alegar o estado de necessidade para salvar a sua vida em detrimento da vida de terceiro. Um outro ponto extremamente relevante do estado de necessidade é a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Porque estado de necessidade, pessoal, na verdade é um peso, é uma balança que diz respeito a dois bens jurídicos de pesos diferentes. Você vai sacrificar um bem jurídico de peso menor ou igual ao que você pretende proteger. Você não pode sacrificar um bem jurídico de bem maior que o bem que você irá proteger. Senão, não é razoável o sacrifício. Então, você tem que ter razoabilidade, portanto, coloca-se numa balança. E, mesmo que seja um bem jurídico igual ao seu ou maior ao seu que você está protegido, você só pode alegar estado de necessidade se você não tem o dever de enfrentar aquele perigo. Por exemplo, um policial. O policial ele tem a obrigação de enfrentar os bandidos quando em um assalto. Então ele não pode falar, não, peraí, eu sou policial, mas vou entrar nessa porra desse assalto, coisa nenhuma. Ele tem que entrar. O bombeiro,
Ele não pode chegar perto de um prédio pegando fogo e falar assim, não, está quente, eu não vou entrar. Ele tem que entrar, a não ser que o perigo não seja simplesmente um perigo, seja uma situação inevitável. O bombeiro precisa entrar num prédio que está caindo? Não, meu amigo, não. Policial precisa enfrentar bandidos que estão com um tanque enquanto ele está com a sua pistolinha? Não, não é razoável. Um bombeiro, no caso de um salva-vidas, ele tem a obrigação de entrar no mar com 65 tubarões para salvar um surfista que está lá no meio? Não. Mas ele não pode deixar de entrar no mar dizendo que ele não sabe nadar. Ele não pode deixar de entrar no mar dizendo que o mar está perigoso, ele não pode entrar. Porque ele tem a obrigação legal de enfrentar o perigo. Então, essas pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo, elas não podem simplesmente alegar o estado de necessidade. O outro ponto extremamente relevante é que você vai sacrificar um bem para salvar o outro. Então, é aquele ponto que eu acabei de falar. Você vai ter uma balança. Tem uma balança e um lado vai ter um bem que tem que ser maior ou igual ao bem que você pretende sacrificar. Vou te dar alguns exemplos de estado de necessidade. Você está chegando em casa, desceu do seu busão e de repente começa a chover aqueles granizos. Mas eu não estou falando de granizinho, não. Eu estou falando daqueles granizos que parecem bolas de beisebol. Você está passando, você toma um granizo no ombro e aquele negócio chega a fazer um hematoma em você. O que você faz? Pula o muro, quebra a porta e entra na casa de qualquer pessoa que estiver por aí. Você invadiu um domicílio, você entrou contra um bem, você agrediu um patrimônio com o objetivo de resguardar a sua vida. Você agrediu o patrimônio para resguardar vida. Patrimônio, qual deles é o patrimônio? É lógico que é o menorzinho para salvar a vida, que é maior. Então você sacrificou um bem jurídico, patrimônio, para salvar um bem jurídico maior, vida, de um perigo atual. Você tinha tomado, inclusive, uma pedra de gelo nas costas, um direito que era seu, uma situação que não foi você que causou. Se foi você que causou, meu amigo, você é Deus, e você não tinha existência de enfrentar, dever de enfrentar o perigo, porque você era uma pessoa normal. Da mesma forma, você pode estar fugindo de uma outra situação, de fogo, por exemplo. Está pegando fogo. Lembram da Boate Kiss? É um negócio muito triste da gente falar, mas a Boate Kiss tinha um monte de gente lá dentro e o negócio começou a pegar fogo. As pessoas atropelaram uma das outras, elas passaram por cima. Se o fogo não foi causado por você e é sua vida que está em risco, o direito garante a você que você pode sacrificar um interesse ou um bem, no caso a vida, pisoteando ou tirando da sua frente para que você possa se salvar. O direito garante que você possa sacrificar esse bem em troca da garantia de um bem jurídico protegido, desde que esse bem jurídico seja maior ou igual ao bem que você sacrificou. Mas, professor, e se no caso o sacrifício não era razoável? E se no caso ele sacrificou um patrimônio em detrimento de outro patrimônio? Será que eu vou considerar razoável esse sacrifício? Você pode considerar ou não. Se você olhar para o caso concreto e perceber que não existe razoabilidade em relação ao sacrifício patrimonial, ou que seja um sacrifício relacionado a qualquer outro bem jurídico, ainda assim a conduta daquele cara que sacrificou o bem jurídico não pode ser tratada como uma conduta comum. Você não pode tratar aquela conduta como uma conduta corriqueira. Ele está protegido porque ele fez com o objetivo de salvar alguma coisa, mesmo que de maneira não razoável. Então, nesses casos, não sendo razoável, você vai olhar para o parágrafo 2º desse artigo 24, e lá ele vai dizer que a pessoa que tiver feito um sacrifício que
no caso, seria razoável exigir que ele não o tivesse feito, então o sacrifício não razoável nos pesos da nossa balança vai ter uma redução de 1/3 a 2/3. Então ele vai ter uma pena menor. Ele vai responder, não vai ser uma excludente de ilicitude, mas vai ter aplicado para ele uma causa de redução de pena. Pessoal, esse foi o estado de necessidade. Nós veremos mais detalhes a respeito em outras aulas. Esse é só o conceito básico. Peço a vocês a gentileza de, se você gostou, se você está gostando das nossas aulas, você sabe que o preço que você está pagando é muito barato. Compartilhe com seus amigos o nosso projeto. Traz mais gente para cá. Se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Se você quiser assistir a aula anterior, você clica aqui. A próxima aula você clica aqui. E clicando nesse link, você vai ser direcionado ao local onde você pode fazer a compra do livro Direito Compacto, parte geral do Direito Penal, que é muito bom por sinal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.